Bom dia, pessoal. Continuando a nossa aula de eletrodinâmica, tá certo? Vamos começar a nossa aula 2, continuando aquele tema, falando aí a respeito de energia, ok? Eu vou propor aí uma situação aí para vocês, né? Um exemplo aí de um exercício, tá? Vamos supor, gente, que nós temos aí em uma residência um chuveiro de 4.400 watts. Esse chuveiro, pessoal, ele fica ligado aí 1 hora por dia. Uma TV de 150 watts. Essa TV ela fica ligada 4 horas ao dia e assim por diante, tá? Computadores, lâmpadas, enfim, tá? Eu quero saber, gente, qual é o custo, né? O valor da conta dessa pessoa aí, tá? Quanto que essa pessoa vai pagar de luz ao mês, considerando que só tenha esses componentes elétricos aí ou sendo utilizado nessa residência, tá bom? Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês, né, ó, da fórmula da energia. Então, vou calcular a energia de cada um dos componentes, tá, gente? E depois a gente vai somar aí para ter um total da energia gasta, ok? Lembrando, né, falei para vocês na outra aula, essa fórmula de energia é muito importante, tá, gente? Ó, é conteúdo aí do Enem, né? Prestem, dê um carinho, uma atenção especial aí a essa aula aí, tá? Então, ó, eu vou colocar assim, ó, ECH, energia do chuveiro. Então eu vou pegar, lembrando, tá, gente? Eu tenho que pegar a potência dele vezes o tempo. Só que aqui, gente, lembra da aula passada, né? Eu vou trabalhar em quilowatt, tá certo? Ó, quilowatt e hora, tá bem? Então, ó, 1 kW são 1.000 watts. Então aqui o chuveiro que tem 4.400 watts seria 4,4 kW. Ele fica ligado 1 hora por dia. Então por dia nós temos aí, ó, 4,4 kWh no dia, tá certo? Ao dia, vamos dizer assim, né? Por dia ele vai ter esse consumo aí, tá certo? Energia da TV. A TV, ela tem uma potência de 150 watts, então seria 0,15 kW. Ela fica ligada 4 horas por dia, ok? Então vai dar 0,6, 0,60, se vocês preferirem aí, ó, quilowatt-hora por dia. Computador. Computador 250 watts. Também 4 horas por dia, né? Então vai dar 1 kWh ao dia. As 8 lâmpadas, tá, gente? Eu vou colocar assim, ó, a energia das lâmpadas. Eu já vou colocar o EL aqui, ó, considerando todas as lâmpadas juntas, que são lâmpadas incandescentes, tá, gente? Para ter uma potência alta, assim, ó, é porque são lâmpadas incandescentes aí, tá bom? Então, ó, 100 watts cada uma. Como são 8, então seria 800 watts. Então, vou colocar 0,8 kW e elas ficam ligadas 6 horas ao dia. Então, 0,8 vezes 6 vai dar aí 4,8 kWh ao dia, certo? A geladeira, pessoal, já tem o consumo dela aqui ao mês, tá? Já está falando que ela consome 120 kWh ao mês, tá bom? Então, vamos primeiro ver esses aparelhos aí com consumo diário, tá certo? Vamos somar todos eles aí, tá ok? Então, ó, somando aqui, ó, vai dar 5, 6,
vai dar 10,8 kWh ao dia o consumo desses aparelhos aí. Mas a conta de luz, tá, gente? Ela não é diária, né? Ela é mensal. Então eu tenho que multiplicar esse valor aí por 30 para dizer assim, né? Ó, eu vou calcular a energia mensal aí. Então, ó, eu vou fazer esse 10,8 vezes 30. Vamos considerar aí um mês aí com 30 dias, tá certo? Só que aqui, lembra, né, que eu tinha tirado aqui da conta a geladeira. Então, depois a gente tem que somar esse valor aqui, ó, da geladeira, que são 120 kWh ao mês. Tá certo? Então, ó, aqui vai dar 324 mais 120. Então, eu vou ter uma energia de 344, melhor, desculpe, são 120 aqui, né? 444 kWh ao mês, tá certo? Então, essa daqui, gente, é a energia que foi gasto nessa residência aí, ó, no período mensal aí, né, durante o mês. Tá ok? E aí, o que eles estão falando? Ele quer saber qual é o valor da conta. Como o valor são 30 centavos aí, o quilowatt, então é só eu multiplicar aqui, ó, os 30 centavos vezes a energia aí, 444 kWh aí. Tá certo? Então, ó, essa pessoa vai pagar R$ 133,20 aí. Tá certo? Esse aqui vai ser o consumo, o valor mensal aí, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, reais. Ok? Então, essa daí que seria a conta aí desse consumo dessa residência aí, certo? Lembrando, hein, gente, ó, eu vou frisar mais uma vez, tá, gente? Essa fórmula aqui, energia é potência vezes o tempo, né? Ó, ela é muito trabalhada, tá, gente? Muito cobrada aí no Enem. Certo? Pessoal, vamos ver mais um exemplo aí. Nós temos um aquecedor, ele ligado aí a 100 volts, ele recebe 1.800 watts de potência, tá, gente? Ele consegue dissipar essa potência aí em forma de calor, né? É um aquecedor, né? Então ele vai aquecer aí alguma finalidade aí, aquecer o ambiente, enfim, tá? E aí tá falando assim, ó, determine aí letra I. Qual o valor da corrente, ó? Pessoal, que informações que nós temos aqui? Quando ele fala aí que ele está ligado a 100 volts, isso daqui é a DDP, ó, é a tensão aí da rede. Ele recebeu 1.800 watts, isso daqui é uma potência. Olha o que ele quer saber, corrente. Lembra daquela fórmula que eu falei para vocês da potência? Ó? P é igual a U vezes I, né? Então, ó, nós temos uma potência, 1.800 watts, nós temos uma tensão, e eu vou achar o valor da corrente. Ó. Então, a corrente elétrica vai ser aí de 18 amperes, aí, ó, que nós vamos ter aí nesse aquecedor. Tá certo? E aí, ele está pedindo para vocês aí, ó, a energia elétrica recebida. Tá certo? Essa energia elétrica recebida em 1 hora durante um tempo aí de 1 hora. Pessoal, vocês têm duas opções aí para fazer, tá, gente? A gente pode calcular essa energia em joules, como nós podemos calcular essa energia em quilowatt-hora, tá? Vamos supor que o exercício tenha pedido para a gente para determinar essa energia
em joules. Aí, gente, o que eu tenho que fazer? Ó, energia é a potência vezes o tempo. Então, ó, a potência 1.800 watts. O tempo, ó, 1 hora, pessoal, são 3.600 segundos. Tá certo? Então, se eu for calcular em watts, tá, gente? Eu tenho que transformar, tá? A potência está em watts, tudo bem. Agora o meu tempo está em hora, eu tenho que colocar em segundos aí, ó, para esse resultado sair em joules. Então essa multiplicação aí vai dar 6.480.000 joules, tá, gente? Normalmente, tá, gente, nós não deixamos a resposta número muito grande dessa maneira. Tá? Normalmente a gente trabalha assim, ó, em potência, tá? Então coloca assim, ó, fica mais bonitinho aí. 6,48 vezes 10 a sexta joules, ó. Olha lá. Fica um número melhor aí para você ver, para você trabalhar, tá certo? Se vocês fossem calcular em quilowatts, ficaria muito mais fácil essa conta, tá, gente? Vamos dizer que o exercício tivesse pedido em quilowatts, eu iria deixar a potência em quilowatts, né? 1,8 kW e o tempo em hora. Então ficaria 1,8 vezes 1, 1,8 kWh. Nossa, ficaria bem mais fácil, não, gente? Por isso que a gente não trabalha muito com joules, tá, gente? Porque dá um valor muito alto. Então, ó, se fosse, deixa eu até colocar aqui para vocês, ó. Se fosse em quilowatt-hora, seria só transformar a minha potência para quilowatt, ficaria 1,8 kW, e o tempo já está em hora, 1 hora, tá? Ficaria 1,8 kWh. Muito mais fácil de fazer a conta aí e um valor assim muito mais uma leitura aí muito melhor aí, né, 1,8 kW do que 6,48 vezes 10 a sexta, né, ó, 6 milhões, né, de joules, né, um valor muito alto aí para a gente trabalhar, tá certo? Então esse daí mais um exemplo, tá? E por último, pessoal, né, ó, eu queria falar para vocês aí, ó, a respeito da resistência elétrica, né, e da lei de Ohm, né? Então, primeiro vamos falar aí a respeito da resistência elétrica, tá? O que seria resistência elétrica? Resistência elétrica, gente, ó, é a razão entre a tensão e a corrente, certo? Só que tem alguns resistores que eles variam com temperatura e tudo mais, né? Então ele não fica um valor fixo não é um valor constante e tal. Então, ó, resistência elétrica, ela está relacionado aí normalmente com aquecimento. Outra aula eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, tá, gente? Agora eu só queria que vocês compreendessem aí um pouco mais essa relação aqui, tá? Numa outra aula eu vou dar uns detalhes a mais aí para vocês, tá bom? Então, ó, resistência seria a relação entre tensão e corrente, certo? A resistência, pessoal, ela é dada em ohms. Tem essa letrinha aqui, ó, que é a letrinha ômega, tá? A unidade dela é o ohms, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Nós falamos ohms. Então, 20 ohms, 30 ohms, assim por diante, tá bom? O U vocês já conhecem, né? Um velho conhecido de vocês, né? Ó, é a DDP, ela é dada em volts,
tá certo? Então, ó, vou colocar aqui, ó, U, né, seria a nossa DDP, diferença de potencial, ela é dada em volts, tá certo? E o I também vocês já conhecem, né, gente? O I é a corrente elétrica, né, ó. Essa corrente elétrica, ela é dada em amperes, né, ó. Letra A maiúscula aí que a gente coloca aí como unidade, tá certo? Então, o que a gente percebe aqui, gente? Então, ó, um ohm, ele é a mesma coisa que 1 volt por 1 ampere, tá? Então, o ohm é a mesma coisa que volt por ampere, tá? Algo para a gente trabalhar com as unidades aí, tá bom? Pessoal, vamos supor ó, que eu tenho aqui uma determinada resistência, ó, que ela varia, tá? De acordo com esse gráfico aqui. E aí eu quero calcular qual é a resistência quando eu tenho uma tensão de 10 volts e qual é a resistência quando eu tenho uma tensão de 20 volts. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tá, gente, dois pontinhos aqui, ó. Eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Eu quero saber qual é o valor da resistência aqui nesse ponto 1, tá? Então eu vou utilizar aqui, né, ó, essa relação, tensão dividido pela corrente. Tensão, pessoal, ó, 10 volts. Corrente, 5 miliamperes. Tomem cuidado, tá, gente? Porque toda vez que tem essa partícula aqui, ó, o mili, vale 10 a menos 3, tá bom? Então, ó, tem que aparecer esse 10 a menos 3 aqui, ó. Tá certo? Então, a resistência nesse primeiro ponto aqui, ó, ela vai ser igual a 2 vezes 10 à terceira ohms. Quem quiser, pessoal, pode substituir o 10 à terceira por K, quilo, né? Da mesma maneira que eu falava quilowatts, né? Eu posso substituir o 1000, né? Por quilo. Então, às vezes nós escrevemos assim, ó, quilo ohm. Tá certo? Só que aí, o que a gente percebe, tá, gente? Que nesse ponto 2, nós vamos ter um outro resultado, ó. Vou pegar a tensão, vou dividir pela corrente nesse ponto, ó. Tem uma tensão de 20 volts, uma corrente de 20 miliamperes, tá? Então vai ficar, ó, 1 vezes 10 à terceira. Tá? Não esqueçam, né, gente? Potência aqui, ó, invertendo o sinal, tá certo? Então R2, ó, vai dar 1, vamos colocar ó, o quilo aqui, né? 1 quilo ohm, tá certo? Então essa letrinha aqui indica aí a unidade de resistência aí, o ohms, né, gente? Tá certo? Então a gente percebe, ó, que nesse caso aqui a resistência está variando, o valor da resistência está variando com o valor da tensão aí, tá bom? Aí eu vou falar para vocês aí a respeito do George Simon Ohm, né? Ele fez aí a primeira lei de Ohm falando aí a respeito de resistências, tá? Só que daí o Ohm, gente, ele percebeu o seguinte, que ele pegava alguns condutores, isso daqui é válido para o cobre, tá, gente? O cobre é acho que o condutor aí que a gente mais utiliza em uma residência, né? Tá? Ele percebeu o seguinte, que ele ligou uma certa tensão e produziu uma certa corrente elétrica aí, ó, que eu vou chamar de I1. E aí o que ele fez? Ele dobrou a tensão. Tá, vamos dizer que aqui era 10 volts, ele dobrou a tensão. Ó, ele fez o dobro dessa tensão 1. Então, por exemplo, se 1 vale 10, então o dobro de 10, 20 volts. Ele ligou
20 volts. O que ele percebeu? Que a corrente elétrica também dobrou. Tá? Então deu o dobro da primeira corrente, certo? E aí ele triplicou a tensão, triplicou a corrente, quadruplicou a tensão, quadruplicou a corrente. Então ele percebeu que a relação U sobre I, que eu comentei com vocês aqui, ó, tá? Essa relação U sobre I estava dando um valor constante, né? E aí ele falou assim, né? Ó, tem alguns materiais, alguns condutores que nós temos um valor fixo de resistência. Ó. Toda vez se eu pegar uma tensão 1 dividido pela corrente 1, vai ser a mesma coisa se eu pegar a tensão 2 dividido pela corrente 2, vai ser a mesma coisa que se eu pegar a tensão 3 dividido pela corrente 3 e assim por diante, tá? Então ele percebeu que esse valor aqui, tá, gente? Ele dava uma constante, tá? E essa constante, no caso, é o valor da resistência, né? Que eu tinha falado com vocês lá, né? Resistência é U sobre I, tá certo? Então, ó, esses resistores que têm valor constante, que eles não variam o seu valor, tá? Ele tem sempre o mesmo valor, nós chamamos aí de resistores ôhmicos, tá certo? Como eu falei para vocês, um dos componentes, um dos materiais aí mais trabalhados aí em termos de condutores é o cobre, e o cobre ele obedece essa relação aí, lei de Ohm. Em exercícios, pessoal, é muito comum eles darem para vocês, tá? Falar a respeito de resistores ôhmicos. Então, se falarem de resistores ôhmicos, já pensem nessa proporção, tá, gente? Pensem em um valor fixo de resistência que você não vai alterar, vai ser sempre aquele mesmo valor. A grande maioria vai falar para vocês de resistores ôhmicos, então vocês podem adotar o valor da resistência como uma resistência constante, tá certo? Pessoal, vou ficar por aqui, tá? A gente, como eu falei para vocês, ainda tem outras coisas para a gente falar aí a respeito de eletricidade. Eu vou fazer uma aula falando apenas de resistores, tá certo? Mas isso daí na próxima aula a gente vê. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos, até a nossa próxima aula. Abração.